Olá, hoje é terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Definido o resultado eleitoral desse último domingo, o Grupo de Conjuntura vai se debruçar sobre os desafios do novo presidente, obviamente com o foco no cenário econômico. Nós vamos passar pela questão fiscal, a questão política, o cenário internacional, tudo isso demonstrando que o presidente Lula vai encontrar nesse ano de 2023 é diferente em diversos aspectos daquilo que ele encontrou lá em 2003. Eu quero convidar, primeiramente, o professor Francisco Eduardo Pires. Olá, pessoal. Pois é, encerradas as eleições, todas as atenções se voltam agora para o futuro próximo, né? Ainda temos poucas indicações sobre quem comandará a área da economia, sobre programas, etc., mas nós já temos alguma ideia dos desafios, né, que estão colocados, sobretudo no plano da economia, para a gestão do novo governo liderado por Lula. O Brasil tem grandes possibilidades, as eleições sempre reforçam o poder dos governantes, pelo menos durante algum período, né, para enfrentar os problemas, mas o fato é que os desafios são imensos. E os instrumentos de que se dispõe hoje para enfrentá-los são bem mais limitados do que aqueles que existiam na década de 2000, quando ocorreu o primeiro governo do Lula. Se a gente fosse sintetizar, me parece aqui que os três principais desafios são, em primeiro lugar, a situação adversa da economia mundial, principalmente para o ano que vem. Aí a gente pode destacar a questão da elevação dos juros, né, que é um processo que está em curso, né, o que vai trazer dificuldades para o próprio manejo para a própria redução da nossa taxa de juros, e também para a captação de recursos externos. E, em segundo lugar, quer dizer, além desse... sim, e, obviamente, também porque a economia mundial desacelerando, ela traz dificuldades do ponto de vista das exportações, etc., sempre problemática para o país. Sempre há um efeito de contágio, né? Em segundo lugar, o outro desafio, óbvio, é a questão fiscal, né? Diversos problemas, diversos fatores favoráveis ajudaram, né? E ajudaram aí na obtenção de resultados primários positivos, redução da dívida recentemente, mas provavelmente daqui para frente nós teremos dificuldades maiores. A Margarida deve falar sobre esse tema, né? Por fim, o terceiro grande desafio, a meu ver, é se conseguir criar condições para um crescimento sustentável, né, a taxas elevadas. Não um crescimento à base de mágicas, mas um crescimento baseado em aumento de produtividade, do PIB potencial, o que não é nada simples, não tem sido simples, né? São inúmeros aspectos envolvidos em tudo isso, mas nós vamos tratar dessas questões todas nos próximos podcasts, né, com certeza. Eu gostaria que, nesse podcast de hoje, de mencionar só 3 pontos com respeito às dificuldades a serem enfrentadas, por comparação, fazendo uma comparação entre a situação atual e a situação vivida pela economia na década de 2000. Né? A primeira delas é o seguinte, ela tem a ver com o salário mínimo, porque o salário mínimo foi um tema muito debatido pelos 2 candidatos, ambos fizeram muitas promessas a respeito, e, de fato, o salário mínimo no governo Lula, nos 2 governos Lula da década de 2000,
acabou sendo um instrumento importante para a elevação dos salários de base, para a distribuição da renda, né? O que eu gostaria de chamar a atenção é que, no contexto atual, esse instrumento ele perdeu muito das suas possibilidades de ser utilizado, né? Ou, na melhor das hipóteses, poderá ser utilizado, no meu entender, de uma forma muito mais comedida, principalmente no curto prazo, né? Eu queria dar a esse respeito 2 dados. Primeiro, quando Lula assumiu o poder em 2002, o salário mínimo brasileiro representava 23% da renda média do trabalho. Era uma proporção relativamente baixa para os padrões internacionais. E havia bastante espaço para aumento substantivo do salário mínimo real, inclusive com proporção do salário médio, o que de fato ocorreu. Hoje, no entanto, o salário mínimo representa cerca de 45% do rendimento médio do trabalho, ou seja, a proporção de salário mínimo médio dobrou praticamente em relação a 2002. E para a gente ter uma base de comparação, para mostrar que agora não é mais uma relação baixa como era naquela época, para se ter essa base de comparação, o salário mínimo na OCDE, digamos, às vezes preferido como clube dos países ricos, né? Se bem que tem alguns renda média alta, mas a maioria de renda alta, lá o salário mínimo representa, em média, 43% do salário médio, ou seja, até um pouco menos do que no caso brasileiro. Então, nós não temos mais aquela distorção que havia lá em 2002, nem aquele espaço todo para aumento que existe nesta relação, que existia lá em 2002. E isso, obviamente, é um problema. É um impedimento para a elevação do salário mínimo real? A minha pergunta é: não. Mas, certamente, para que haja uma elevação do salário mínimo real, agora é fundamental para que este aumento possa ser acomodado na economia sem pressões inflacionárias, sem pressão para altas generalizadas dos salários e dos preços, é necessário que a renda média do país, o PIB do país, esteja crescendo de forma mais robusta. Porque se a economia estiver crescendo de forma mais acentuada, a produtividade, o produto e a renda média também, então existe esse espaço para o salário mínimo real subir também de forma mais acentuada. Então, mas isso, por enquanto, não está dado, né? Isso aí caímos naquela questão inicial que eu falei, né? Que é um pressuposto para muita coisa, que a gente reencontrar aí o caminho de um crescimento forte, sustentado em bases sólidas do produto potencial. A segunda dificuldade instrumental que eu queria... Instrumental, quer dizer, são instrumentos que hoje já não estão mais tão facilmente disponíveis, né? Está relacionada à questão fiscal, em particular a dívida pública. Quando o Lula assumiu em 2002, a dívida líquida do setor público era 60% do PIB. Em 2 anos, ela conseguiu trazer lá para baixo para 50%, 10 pontos percentuais do PIB. Para esta queda, houve uma ajuda preciosa da taxa de câmbio, que caiu 25%. Por quê? Porque, naquela época, no início do governo Lula, a dívida líquida indexada ao dólar era 40% da dívida líquida total. Então, quando o dólar caía a dívida também. Então, mais ou menos metade desse ganho em termos de dívida líquida pode ser atribuído à apreciação do real, né? A gente sabe que o real estava muito depreciado, ele apreciou, teve uma queda de 25%, isso ajudou muito. Hoje em dia, né, na situação atual, esse instrumento também não existe mais. A dívida líquida indexada ao dólar agora é negativa, não altamente positiva como era naquela época. Por fim, uma terceira dificuldade em termos de
de fatores assim que ajudam a resolver os problemas macroeconômicos. É o caso dos preços das commodities, é o fator preço de commodities. Ao longo dos 8 anos do governo Lula, na década de 2000, o preço das commodities, medido pelo índice CRB, subiu 113%, mais do que dobrou, né? 113%. Obviamente, isso ajudou muito na arrecadação de impostos e, portanto, no financiamento dos gastos sociais, além de reforçar o balanço de pagamentos e o próprio nível da renda doméstica, né? Em contrapartida, quando a gente vem agora de volta ao futuro, né? Os preços das commodities estão em queda nos mercados internacionais. E a expectativa é que esse processo de queda prossiga no ano que vem, em razão da alta dos juros externos e da queda da demanda mundial por commodities. Isso vai impactar negativamente tanto o balanço de pagamentos quanto as contas fiscais. Essas três questões, salário mínimo, o preço das commodities, a questão da dívida líquida, de como reduzir a dívida líquida, são apenas alguns dos muitos desafios que tornarão difícil a vida do governo no ano que vem. Por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte, que, a despeito da vitória apertada, o Lula venceu com base numa frente bastante ampla, frente política bastante ampla, que, na medida em que esta frente política ampla seja mantida, né, seja representada no governo e atue de forma consistente, isso poderá ajudar muito na construção de uma saída para os problemas, na aprovação de medidas necessárias para enfrentar as dificuldades, apesar da minoria do Congresso, tem se falado, etc., mas a frente ampla já não é tão minoritária. Então, isso aí pode ajudar. E a reação positiva dos mercados nesses 2 primeiros dias pós-eleições é uma boa indicação nesse sentido. De todo modo, a gente só vai conseguir ter uma ideia mais clara de tudo isso, o que vai prevalecer agora ao longo desses próximos 2 meses, e continuaremos a comentar isso. Eu passo, então, aqui a bola aqui para a Margarida, né, que vai comentar adicionalmente essas questões. Eu vou concentrar um pouco nos desafios fiscais aí, que, além de tudo isso que o professor Francisco colocou em relação ao aumento do salário mínimo em termos reais, como já está encostando muito próximo, né, do salário médio real da economia, isso pode gerar uma inflação, nós temos aí um impacto muito grande nas contas públicas decorrente de um aumento real no salário mínimo. Então, hoje, a estimativa do próprio Tesouro Nacional é que R$1 a mais de salário mínimo representa 380 milhões de aumento de gasto. Só que, além desse número ser muito grande, ele por trás, quais são as despesas que estão indexadas ao salário mínimo, né? O abono salarial, praticamente todas as despesas obrigatórias, com a exceção dos salários dos servidores. Então, o abono salarial, seguro-desemprego, o BPC, o benefício da prestação continuada, e o INSS, com isso nós temos já 70% das despesas obrigatórias do governo central que estão vinculadas ao salário mínimo. Então, esse impacto também, num momento em que a gente tem aí uma discussão enorme sobre demandas sociais, né, que estão se colocando cada vez mais fortes, principalmente pós-pandemia, isso realmente é muito relevante e é muito restritivo, vamos dizer assim. Um outro dado também, em relação ao fiscal, que a gente tem que tomar muito cuidado, é que a nossa dívida pública em relação ao PIB, aí eu estou usando a dívida bruta de governo geral, que hoje é o indicador mais utilizado, pelos dados do FMI, que contabiliza diferente do que nós contabilizamos, representa 90% do PIB. A média dos países emergentes é 60% do PIB. E nessa média está incluído o Brasil.
que o Brasil entra com uma participação grande, porque tem um PIB relativamente grande. A nossa dívida pública bruta em relação ao PIB em 2021 só não é maior que a da Venezuela e do Sri Lanka, entre países emergentes. E, além disso tudo, a nossa dívida pública ela é muito cara, porque sobre ela incide um juro real acima da inflação de 6% ao ano. Então, é quase como se o governo estivesse se endividando no cheque especial, usando uma linguagem mais comum. Ela é muito cara. Então, só isso aí já faz com que ela tenha uma trajetória muito grande para cima, né? Que ela suba muito. Para que essa dívida pública em relação ao PIB não subisse na proporção do que está sendo colocada em termos de juros, o PIB tinha que crescer acima dessa taxa em termos reais. E a gente teria que ter mega superávites primários. Só que a gente ainda está num momento em que o ano de 2023, a gente vai ter um déficit primário, isso é o que está no orçamento para 2023, que ainda não incorporou todas essas possíveis mudanças de regras fiscais e de demandas sociais que se colocam para dentro do orçamento, né? Então, nesse contexto, existe aí um grande desafio do próximo governo, que é exatamente definir regras fiscais que sejam críveis, até se for o caso de passar um ano aí com um certo waiver, né, acomodar algum gasto adicional, que não pode ser 300 bilhões de reais, a meu ver, né, basicamente, para acomodar o Auxílio Brasil, isso daria um waiver de 51 bilhões de reais, né? A definição das regras fiscais ela é apenas fundamental, né? Eu insisto que o teto dos gastos parece que vai ser modificado, né? Espero que ele não seja totalmente abolido. Por quê? Porque só resultados primários não nos livraram da crise fiscal de 2015 e 2016. Por quê? Porque quando você tem receitas extraordinárias que o Francisco já sugeriu, a subida de preços de commodities aumentou muito a arrecadação. E aí pôde-se financiar gastos sociais sem que isso jogasse a dívida pública PIB para as alturas, né? Só que agora é diferente. Então, nós temos aí... E aí o teto do gasto foi muito importante para estancar esse movimento de queda, de subida do gasto que se manifesta desde 1997. Então, eu espero que, mesmo que essa regra atual seja revisitada, eu espero que ela seja revisitada e que a gente tenha, sim, não apenas regra para o resultado primário, mas também para o teto dos gastos, já que esse era o maior problema que a gente tinha, né, nas contas públicas quando a gente viveu o desequilíbrio fiscal de 2015 e 2016. Esses eram os meus comentários, aí vamos esperar, aguardar para ver como é que isso tudo vai se desenrolando, e agora eu passo para o professor Lixa. Obrigado, Margarida. O professor Francisco Eduardo nos coloca um tema para discutir sobre os desafios do governo Lula agora, seria seu terceiro mandato, e comparar com seu primeiro mandato. Só gostaria de dizer o seguinte: quando a gente estava no mês de outubro de 2002, os desafios que pareciam ter para o ano 2003, 2004, eram muito maiores que o que a gente tem hoje. Não? A turbulência financeira daquela época, não? A gente chamava de efeito Lula, não? Com uma forte queda na Bolsa de Valores no Brasil, uma taxa de câmbio que subiu como um foguete naquele momento, uma inflação muito elevada, traziam, não, assim, nuvens escuras, não? Grandes tormentas. O que a gente viu, como Francisco Eduardo destacou, é que aconteceram ao longo do primeiro mandato alguns eventos choques positivos, não esperados, não? Como foi o aumento do preço das commodities, que Francisco Eduardo destacou, e a consequência, a apreciação da nossa moeda, não? A queda do dólar, e com isso uma melhora da relação dívida líquida, tá? Mas que quando a gente estava, antes do Lula tomar posse, não, a gente não sabia bem que aquilo ia acontecer. Não? Depois a gente viu que, de qualquer forma, o governo Lula, naquele momento, decidiu
por manter o ajuste fiscal que tinha sido estabelecido no final do governo de Fernando Henrique, não, com o Pedro Malan como ministro. Na verdade, o Antônio Palocci fortaleceu um pouco aqui, como a professora Margarida destacou. Tá? Mas, de qualquer forma, só para falar, então, que sempre que começa um novo mandato, a gente sempre tem grandes desafios e grandes temores que, às vezes, ficam um pouco melhor, às vezes não. Tá? Agora, o ponto que o Francisco Eduardo destaca, que é um pouco o esgotamento do salário mínimo como instrumento importante para a redução da pobreza, tá? É um tema que vai ser central, não? Acho porque grande parte do tema central da campanha do Lula foi esse tema, não? Redução da pobreza e eliminação da miséria. Francisco Eduardo nos está alertando de que se contou com um instrumento naquela época, 2003, 2004, 2005, que a gente não vai poder ter agora, tá? E, em consequência, a gente vai ter que focar essa eliminação da pobreza com outros instrumentos. Tá? Eu acho que temos aí todo um debate sobre política social, sobre como focalizar ela de forma tal a ser muito eficaz, sabendo que a gente não vai ter essa possibilidade de levar o salário mínimo como teve naquele momento. Tá? Agora, quando o Francisco Eduardo destaca a questão fiscal, a gente tem, digamos, para o ano 2023, temos uma espécie de waiver, não? Ou seja, a possibilidade, como a professora Margarida destacou, de poder estourar o teto do gasto e acomodar um conjunto de demandas sociais. Tá? Mas, por outro lado, o ano que vem... Então, isso nos dá, ou dá para o governo Lula, não, na verdade, para um tempo necessário para discutir a regra fiscal, a nova regra fiscal. Tá? Ou seja, a gente não precisa ter, neste momento, ou imediatamente, a regra fiscal, já que teremos um ano 2023 atípico. Não? Isso me parece que... É claro que não pode ser tão atípico como Margarida falou, não podemos ter um déficit primário de 300 bilhões de reais no ano que vem. Não? Imagino, alguns analistas falam em aumentar o déficit primário em 100 bilhões de reais, sei lá. Isso poderia ser aceitável, mas não mais que isso. Tá? Então, a gente tem um tempinho para discutir a regra fiscal, tá? E temos também o triunfo de uma inflação declinante. Tá? Por que isso é importante? Porque o ano que vem, o gasto público vai ser ajustado pela inflação deste ano, se manter essa regra, tá? E a inflação este ano, o ano que vem, vai ser bem menor que a deste ano. Tá? Em consequência, a gente vai ter uma melhora, não, na política social, só porque vai ter um aumento dos gastos sociais no ano que vem muito maior do que vai corroer a inflação do ano seguinte. Não? Isso também vai criar vai ser uma forma de resolver, de alguma forma, essas pressões sociais. Não? Que a Margarida está colocando, que o Francisco Eduardo está colocando, que é um tema central. É claro que isso é transitório, porque a gente tem que discutir as regras fiscais que vão valer, não, de 2024 até 2026, pelo menos, não, até o final do mandato. Tá? O último tema que eu gostaria de destacar é que a gente tem uma relação dívida-PIB muito elevada. A Margarida falou que é das mais elevadas dos países destacado pelo Fundo Monetário, estamos muito acima dos países emergentes. Tá? Mas, pelo momento, parece que não existe tanta aversão ao risco pelos papéis brasileiros. Tá? Isso poderia, em outro momento, era um tema central importante de tratar, tá? Ou seja, a capacidade de existir alguma liquidez internacional. Tá? Francisco Eduardo destacou que o aumento da taxa de juros hoje, o ano que vem, nos Estados Unidos ou nos outros países
notadamente a Europa, pode afetar o fluxo de capitais para o Brasil. Mas, por enquanto, me parece que nós estamos em uma situação de forte aversão ao risco, o que deve, digamos, de alguma forma, pelo menos de forma temporária, tá? Facilitar a rolagem da dívida. Tá? Ou seja, imagino que o mercado financeiro vai ter uma lua de mel, como se fala normalmente, com o governo, que vai dar um tempinho para enfrentar esses desafios. Tá? Ou seja, queria colocar esses temas um pouquinho mais otimistas, não? A existência de não ter grande aversão ao risco, tá? Na medida de que os acordos políticos que sejam feitos na transição, e depende também como sejam estabelecidos os ministérios, podem dar alguma confiança que sustentem essa colocação de títulos, pelo menos no curto prazo, tá? Até serem debeladas as regras fiscais. Tá? Eu, como a professora Margarida, também sou a favor, não, de ter o ano 2023 como um ano excepcional, onde se é estabelecido alguma, tá? E depois a gente volte novamente para a regra do teto, não? Como tinha sido estabelecido, que pode nos dar uma boa âncora, tá? Para continuar com o governo. Tá? É claro que simplesmente é uma especulação, mas eu acho fundamental, me parece, que se a inflação o ano que vem for menor que este ano, e a gente pode ajustar o gasto social pela inflação deste ano, isso vai ter uma melhora, tá, na redução da miséria e da pobreza, que vai também permitir ao governo, não, fazer outros acordos. Tá? Então, nesse sentido, os desafios têm essas nuances, não? Essas idas e voltas. Posso fazer só um comentário, Lixa? Nós estamos hoje pagando um juro real sobre a dívida pública de 6%. Isso já tem prêmio de risco. E saíram os dados da nota para a imprensa ontem, né? O gasto com juros em setembro é 76% maior a massa de juros do que do ano passado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a nossa dívida é muito cara, e eu acho que já tem prêmio de risco, sim, na rolagem atual da dívida pública. Portanto, eu acho que no ano que vem, embora possa haver algum waiver, alguma coisa, primeiro, ele não pode ser estrondoso, ele tem que ter muito focado, ele tem que ser muito justificado. Segundo, é muito importante que as regras fiscais já comecem a ser desenhadas no ano, logo o mais rápido possível, porque é como se você estivesse pedindo um cheque em branco durante um ano inteiro, que vai exigir um resultado primário pior, um déficit primário maior, que vai levar a um aumento da dívida pública em condições que ninguém sabe o que vai balizar a política fiscal. Então, na verdade, a definição de regras fiscais, logo o mais rápido possível, acho que não pode ficar para o final do ano, porque esse vai ser um momento de muita incerteza. É como se o novo presidente estivesse pedindo um cheque em branco, ok, mas espera aí, o que você está me prometendo que você vai fazer? Então, isso tem que ser o mais rápido possível, porque, senão, acho que a gente pode ter muitas dificuldades para a rolagem de dívida pública. Na incerteza, o mercado vai cobrar um prêmio. O mercado não é mercado financeiro, são todos nós que compramos títulos públicos, né? Fundos de pensão, fundos de investimento, empresas, unidades familiares, todo mundo está em título público no Brasil. Então, é claro, na incerteza, você vai cobrar um prêmio de risco maior. E já é muito alto. Ok, gente. Então, hoje tivemos aqui uma primeira conversa sobre os desafios, as perspectivas do novo governo. Vamos continuar debatendo essas questões nos nossos próximos podcasts, com certeza. Ficamos por aqui e até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura.